Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é mais um bate-papo. Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, compartilhar algumas ideias que eu tenho, não sei se eu tenho, mas assim que eu comecei a analisar na minha vida bem lá atrás. E hoje, vendo a minha vida como está, eu comecei a analisar e assim, inconsciente, meio que inconsciente, sem perceber, eu pratiquei algumas coisas na minha vida que hoje eu percebo que deu certo e eu queria compartilhar isso com vocês. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é basicamente 3 coisas que eu pratiquei. Na verdade, eu não pratiquei, eu venho praticando na minha vida. E essas 3 coisas vêm dando resultado positivo e eu quero compartilhar com vocês. São 3 coisas que nos impedem de crescer, de evoluir, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual. Eu acredito que são 3 conselhos que fazem muito sentido, que eu acredito que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, aí você faz aí a sua análise, vê se faz sentido para você, porque para mim faz todo sentido. Bom, ao meu modo de ver, existem 3 coisas que nos impedem de crescer. E a primeira delas é se importar com o que os outros falam. A gente sabe que o que mais tem por aí é pessoas para nos julgar, para nos criticar, para nos ofender. Não importa o que você faça, não importa. Você pode estar fazendo certo, você pode estar fazendo errado, você pode estar fazendo o que lhe der na telha. Vai sempre ter alguém para lhe criticar. E às vezes, se você está no caminho certo, às vezes essa crítica, ela não é aquela crítica construtiva que vai lhe fazer repensar, que vai lhe fazer reavaliar, que vai fazer você melhorar. Essa crítica, ela sempre vem para nos ofender. E se você parar a sua vida para dar ouvidos a esse tipo de pessoas, a esse tipo de crítica, você simplesmente não vai andar, você vai ficar parado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E às vezes esse tipo de pessoas, elas chegam na nossa vida para nos criticar dessa forma, porque a vida delas tá numa merda. E elas querem que a gente fique ali na merda junto com elas. Então, se tem esse tipo de gente, esse tipo de pessoa na sua vida, que vem para a sua vida só para te atrasar, só para te criticar, só para te apontar o dedo, afaste-se dessas pessoas. Afaste-se desse tipo de gente, porque eles nunca irão te ajudar a chegar em lugar nenhum. E se aparecer esse tipo de gente na sua vida para lhe criticar, para lhe ofender, fique em silêncio. Porque o silêncio é a mais perfeita resposta para a mais alta ofensa. A segunda coisa que nos impede de crescer, que impede qualquer pessoa de crescer, é falar ao invés de fazer. Dizem que existem 2 tipos de pessoas na vida. Aquelas que fazem, que agem, que trabalham e realizam. E aquele segundo tipo de pessoa que fala, sonha e não faz nada. Claro que sonhar é importante, porque quando você sonha,
É meio que você tem um objetivo, você sonha, você quer realizar alguma coisa, né? Porque o sonho, ele nos serve de incentivo para a gente crescer. Mas não adianta você só ficar sonhando, sonhando e não fazer nada para realizar esse sonho ou esse objetivo. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um foco, você precisa criar uma estratégia para você realizar esse sonho e esse objetivo. Não adianta você ficar reclamando da vida o tempo todo e não fazer nada para mudar a sua situação. Tem pessoas que passam a vida inteira reclamando de tudo e de todos, que passam a vida sem fazer nada, sem tentar fazer nada para mudar a própria vida, e quando chega lá no final, viu que a vida passou e não fez nada. Não adianta só sonhar, só falar e não trilhar um caminho para realizar esse sonho, para realizar esse objetivo, esse desejo. Então, ao invés de você ficar só sonhando, falando, reclamando e procrastinando, que tal você tentar fazer alguma coisa? Que tal você tentar mudar a sua vida? Por menor que seja um objetivo, um sonho, comece. Nem que seja um objetivo, sei lá, de acordar mais cedo, nem que seja um objetivo, sei lá, de vou me exercitar, vou fazer caminhada todos os dias, vou tomar mais água, né? Não importa o objetivo que você tenha, por menor que seja. Se você traçar um plano, se você traçar um caminho e você focar, você vai alcançar o seu objetivo, você vai prosperar na área que você tanto quer, que você tanto deseja prosperar. A terceira coisa que nos impede de crescer, de evoluir, é o medo de falhar. Claro que o medo, em certas situações, ele é benéfico, ele é positivo. Porque já imaginou, por exemplo, um ser humano, um adulto, uma criança, tá ali à beira de um penhasco e não ter medo e se jogar? Então, em certas situações, o medo, ele é positivo, ele é benéfico, ele nos protege, ele nos resguarda de algumas situações embaraçosas que certamente cairemos se ele não existir. Mas também o medo, ele nos aprisiona, ele nos impede de crescer, ele nos impede de evoluir, ele nos impede de prosperar. Falando de mim agora, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, aliás, antes de eu começar a investir, fazer os meus investimentos, eu não comecei antes porque eu tinha medo. Então, quantas vezes eu não assisti live de grandes investidores ensinando o passo a passo como que investia, ensinando como que ganhava no mês seguinte os dividendos, e eu não fazia porque eu tinha medo. E numa dessas lives eu fiz um comentário bem simples, que na época foi no canal do Rafael Seabra, que o nome do canal dele é Quero Ficar Rico. E eu fiz um comentário falando que eu tinha medo de investir. E ele me respondeu que eu só iria perder o medo a partir do momento que eu tentasse. Quando eu tentasse, eu ia ver que não era nenhum bicho de 7 cabeças, que a partir dali eu iria perder o medo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, como eu já falei aqui no canal para vocês, eu comprei 3 cotas de um fundo imobiliário, que na época custou R$30, 3 cotas, R$10 cada uma. E quando eu comprei, fiquei aliviada, tipo assim, ufa, consegui comprar. No mês seguinte, eu recebi 24 centavos por aquelas 3 cotas de fundos imobiliários que eu havia comprado. E eu me senti aliviada,
eu realmente vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. E ali, naquela situação, eu perdi o medo. Agora, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tentado fazer isso há mais tempo, sei lá, 1 ano antes, desde quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, assistir vídeos, ler conteúdo sobre esse assunto, se eu tivesse feito isso lá atrás, com certeza hoje a minha situação financeira seria muito melhor. Mas o medo me impediu de crescer. O medo me aprisionou e me impediu de crescer, de prosperar financeiramente. Então, ter medo é normal, ter medo é natural, mas você precisa ficar atenta, você precisa observar se esse medo, se ele está te fazendo bem ou se ele está te atrapalhando. Sim, fazendo bem, porque eu tenho medo que faz bem, que não vai fazer você se jogar em qualquer situação da vida. Mas tem o medo também que pode lhe atrapalhar, como foi esse caso aí que me atrapalhou, me impediu de investir, me impediu de crescer, de prosperar. E não foi só esse tipo de medo, não. Teve outros tipos de medo, de situações que eu deixei de fazer na minha vida por ter medo. O medo é um dos principais motivos que não nos deixam fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer. E o medo, ele aparece como desafios na nossa vida. E nós temos que encarar esses desafios. Porque é a partir desses desafios que o medo impõe que nos faz crescer, que nós fazemos a nossa vida crescer, que nós crescemos, que nós evoluímos e que nós prosperamos. Então o medo, ele faz parte da vida, mas nós temos que encará-los como desafios. E só encarando eles é que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir e que nós vamos prosperar. Tá bom? Então, no meu modo de ver, no meu conceito de ver, essas são as 3 principais coisas que nos impedem de crescer na vida, em qualquer área da nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa like, já comenta, compartilha. Se você aqui ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui para me ajudar. E eu espero vocês nesse mesmo canal e no próximo vídeo. Até o próximo.